Capítulo 10, página 119. O vácuo será preenchido. Você sabia que todo incrédulo é influenciado por demônios? Isso parece ser chocante, mas é o que a Bíblia diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Efésios 2, versículo 1 a 2. Você pode dizer, mas isso nunca aconteceria comigo. Estou cheio com o Espírito Santo. Isso talvez seja verdade, mas se por qualquer razão a presença do Espírito Santo abandonar você, surge um vácuo. E é justamente isso que Satanás está esperando. A sua influência se transforma em opressão. Ninguém gosta de falar de demônios. Os pregadores não fazem sermões a esse respeito. Os cristãos não discutem. Os pecadores apagam esse terrível tópico de suas mentes. É o mesmo que faz o político quando evita o problema das drogas e da criminalidade, pensando que de alguma forma ele vai desaparecer. Mas Cristo falou do assunto sem medo. Ele falou que os demônios estão ansiosos para invadir nossas vidas. Jesus disse aos fariseus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando ali habitam. Mateus 12, 43. Preste bem atenção no que o Senhor diz em seguida. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, versículo 45. O plano de ataque de Satanás é este: todo o demônio que partiu volta, mas uma visita para ver se ainda há uma oportunidade. Se houver uma chance, ele trará outros em sua companhia. É uma situação amedrontadora, mas você pode evitá-lo mantendo sempre completo e totalmente cheio do Espírito Santo e jamais quebrando aliança com Deus. Está lembrando da história dos discípulos que falharam na sua tentativa de curar uma criança. Isso aconteceu quando Cristo estava no Monte da Transfiguração sendo glorificado. Quando o mestre desceu do monte, o pai do menino disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caí no fogo e outras muitas águas. Apresentei-os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17:15. Havia, porém, necessidade de mais que uma cura física. Cristo diz: trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. O Senhor não quer somente remover Satanás e os seus demônios de sua vida, aquelas coisas que são uma barreira para a cura e livramento, mas Ele quer encher esse vácuo que existe dentro de você. Essa razão de ter enviado o Consolador. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está neste momento na terra. De fato, ele guarda pacientemente seu convite. Basta apenas uma palavra ou até um sussurro. Espírito Santo, por favor, me ajude. A sua resposta está a pouca distância de você. Como vocês podem ver aqui através do livro Benny Hinn, ele está dizendo, com base bíblica, que quando nós não vigiamos, nós fraquejamos na nossa fé, os demônios, eles entram 1000 vezes mais. Então, exemplo, você fez uma aliança com o Senhor Jesus, você se batizou nas águas, ou você está ali, mesmo que pode ser que você não tenha se batizado nas águas, mas você está ali buscando fervorosamente a presença do Espírito Santo, e aí de repente você fraqueja sua fé, você dá lugar pela incredulidade, você dá lugar pelos pratos, você dá lugar para o mundo, para o pecado, e aí faz com que o demônio venha trazer mais 1000 demônios na sua vida. Então a segunda casa, a glória de segunda casa, entre aspas, seria 2 vezes mais pior do que antes. Então muitas vezes você pode pensar assim: não, mas eu estou sofrendo, estou passando tribulações, eu tenho dores, percas, mas vai ser muito pior quando você acaba dando lugar, fraquejando através da sua fé, sendo incrédulo e dando lugar para o mundo, porque os demônios, ele reina num lugar onde a casa está vazia. Porque o que Deus está querendo dizer através desse capítulo 11? Deus quer dizer assim, para você vigiar, para você não fraquejar na sua fé, para você continuar lendo a palavra de Deus, porque a fé é o firme fundamento
é a sua base, é o seu alicerce, para você não cair nas artimanhas, nas armadilhas do diabo. Então, sem a fé, você é fácil de cair, você é influenciável, facilmente influenciável com as artimanhas do diabo. Então ele vai lançando muitas vezes palavras na sua mente, em primeira pessoa, e você acaba achando que é você. Ele vai te abrindo portas mais fáceis, e você vai sendo influenciado por causa da facilidade que você tem no seu entendimento, por não entender sobre a palavra e não estar edificado na palavra. A fé é o firme fundamento. Você precisa ter fé. Fé não em qualquer coisa, não em um livro, não em autores não em autores de livros literários, não. Mas na palavra. Você precisa ter fé na palavra. Você precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o seu alicerce, a sua base é a palavra de Deus. Então, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. A fé é sua base, seu alicerce para proteção. Você não tem fé, você é influenciável. O diabo te engana fácil. O crente sem a palavra é influenciável. Você precisa da palavra para que Deus venha trazer vida novamente a você e a sua fé venha ser renovada. Porque a sua alma tem valor e tudo que o diabo quer é tirar a sua fé, para tirar tudo que te pertence, que é a sua herança, que está na palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus, que é a sua paz, sua felicidade, sua prosperidade e a sua salvação eterna. O diabo quer matar a sua fé para te levar para o inferno. Você precisa se firmar na palavra, ler a palavra. Tudo que corre contra a palavra, você deve eliminar da sua vida. Quando o Espírito Santo está falando através de um livro, através de testemunho, através de situações, ele vai testificar no seu coração. Mas para isso você precisa criar discernimento através da palavra para não ser facilmente enganado com as mentiras do diabo. Então o diabo muitas vezes ele fala através da primeira pessoa, ele lança palavras, pensamentos através da primeira pessoa e você pensa que é você muitas vezes que está pensando, mas não é. É o diabo que te leva para outros caminhos fora da vontade do Senhor Jesus. Salmos 1, versículo 1 até o 6. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, no seu tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, né? É fácil, é influenciável, aceita tudo que o inimigo traz no seu caminho. As portas farces, né? Os pratos de lentilhas, as sugestões, as palavras contrárias, as opiniões das pessoas, né? Vive de opiniões. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o que Deus está querendo dizer para você aqui? Que todos que vivem na palavra de Deus recebem o seu galardão no tempo determinado. Elas procuram motivos para servir o Senhor Jesus. Procuram interesses para servir o Senhor Jesus. Elas não servem a Jesus pela sua alma, pela sua salvação, por amor a Cristo, mas por algo que Ele oferece a ela. Então muitas vezes elas perguntam do que vale a pena eu viver para totalmente a palavra, sendo que no mundo eu tenho mais oportunidades, existe mais portas abertas, mais facilidade para mim. Mas é que a palavra está dizendo, né? Bem-aventurado que vive na palavra, que o justo ele não vive na roda de escarnecedor, ele vive na luz. Essa é a pessoa que é firmada, essa pessoa que tem proteção, essa pessoa que recebe a prosperidade do Senhor Jesus. Essa pessoa não é influenciável facilmente. Ela não é levada pela cabeça das pessoas, ela não é levada pelas sugestões do inimigo, ela não é levada pelas portas, pela facilidade. Ela não é fácil de se enganar. Primeiro que ela está firmada na palavra, que é Deus, e depois, primeiro que ela tem a revelação do Espírito Santo. Então você precisa se firmar na palavra, porque o inimigo está matando a fé das pessoas, para tirar a salvação das pessoas,
está influenciando facilmente através de opiniões, de pessoas falsas, de redes sociais, de notícias e fake news, de facilidade desse mundo. Cuidado. João 1, versículo 1 ao 14. No princípio, eu era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi dito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificava a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Está te alertando nesse momento. Cuidado para não cair nas armadilhas, nas ciladas. Já está na hora de vocês amadurecer na fé, na palavra de Deus. Está na hora de vocês acordar. Porque o mundo jaz do maligno, e ele está batalhando com todas as forças para destruir as nossas vidas. Então se firme na palavra. É hora de se firmar na palavra, para não ser enganados com os fake news, para não ser enganado e levado para longe da presença de Jesus e perder a salvação, a coroa da vitória. O diabo quer levar a sua alma para o inferno. Que ele está fazendo isso, trazendo distrações, redes sociais, tudo aquilo que agrada o seu coração. Nem tudo que agrada o seu coração é o que te faz bem, mas o diabo, ele sabe aquilo que te agrada, para te afastar da presença da salvação eterna. Então ele usa distrações, pratos, porta larga, peraí que eu notei aqui. Enquanto você está longe, você... eu lembrei que a Esposa falou. A Esposa falou assim: enquanto as pessoas estiverem longe da palavra, sem fé, ela não vai conseguir enxergar de fato onde ele está errando. Ela não vai conseguir enxergar de fato como realmente é o pecado, a gravidade e o valor da salvação, o valor do ato de cruz e o valor que a alma dela tem. Você tem valor, você é muito valioso para Deus. E o diabo, o único interesse que ele tem não é no seu dinheiro, não é nas suas ofertas, mas na sua alma. Aqui, nas duas palavras que o Senhor Jesus disse, você é facilmente influenciável. Qualquer ventinho bate. Então, para que isso venha acontecer, para que você tenha alicerce, para que você venha permanecer na presença, você precisa ativar a sua fé e viver a palavra. Enquanto você não tiver na palavra, você vai ser facilmente influenciável. Você vai ser lançado longe em qualquer ventinho, que são as distrações, as coisas que eu falei para vocês aqui. Qualquer porta, primeira oportunidade, você vai ser lançado longe com facilidade. Então a sua força está na sua fé, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Seu relógio tem que ser a voz do Espírito Santo. Você tem que deixar de acreditar em tudo. A pessoa que não vive a palavra é influenciável, fácil de ser enganada. Ela vive de opiniões das pessoas. Ela não consegue tirar as suas próprias conclusões para tomar uma atitude por aquilo que ela acha correto. Mas ela vive de opiniões para poder agradar as pessoas. Então ela é influenciável. Ela precisa da opinião das pessoas para tomar atitude, para viver, para realizar um objetivo, uma conquista. E em cima das opiniões das pessoas para agradar as pessoas, e não para fazer aquilo que realmente ela deseja naquele momento e o que é correto para ela. Então ela é facilmente influenciável. Tudo que as pessoas mandam fazer, ela vai fazer somente para agradar as pessoas e ser bem aceita. Então, uma pessoa que não vive na palavra, não tem fé na palavra do Senhor Jesus, ela acredita em tudo que ela ouve.
uma das armadilhas do diabo que ele está usando é usar as informações para distorcer o seu entendimento, distorcer a palavra de Deus através de redes sociais, fake news e através de opiniões. Para de ouvir as opiniões das pessoas. Vive através da palavra, vive através da vontade do Senhor Jesus. Faça somente a vontade do Senhor Jesus. Agrade somente a Deus e não as pessoas. No grande dia, essas pessoas não vão estar lá para te defender e para te salvar, porque a salvação só você mesmo pode receber individualmente. Você é quem luta e não as pessoas. Você tem valor para o Senhor Jesus. Como eu disse, a tua alma é valiosa e o diabo está de olho na sua alma. Tudo que o diabo quer é que você não descubra qual é o valor que você tem para Deus e nessa terra. Você não veio por acaso, você veio com um propósito para essa terra. E o diabo não quer que você descubra com as facilidades, por você ser facilmente influenciável através do mundo, dos pratos, das portas e daquilo que você deseja naquele momento que agrada o seu coração e não agrada ao Senhor Jesus. Tudo que você precisa é afirmar a sua fé na palavra, para que Deus venha realizar a vontade na sua vida e para que você receba aquilo que você está necessitando nesse momento e para que você fique firme na salvação eterna, porque Jesus está voltando. Você tem valor, você é muito valioso para Deus. E o diabo não quer que você se firme aqui na palavra, te trazendo um caminho mais fácil. Porque o vento bate, você facilmente é levado sem a palavra. O alvo é a sua fé, matando a sua fé através de palavra, opiniões, situações. Você sendo facilmente influenciado, você é facilmente esmagado, manipulado, humilhado. Porque o vento sopra, você vai para o lado que o vento soprou. Lançar uma palavra, você vai e acredita nessa palavra. Você segue a direção por onde o vento é soprado. Então, através disso, vem as decepções, as frustrações. E o diabo vai matando a sua fé dessa forma, a ponto de você ter crise de ansiedade, de síndrome de pânico, depressão, pensamento suicida, crises existenciais, porque o vazio vai aumentando cada vez mais dentro de você, através das situações onde o diabo vai te afastando de Deus e a sua fé vai morrendo. E assim o diabo te laça, tirando a sua salvação, matando a sua fé, para que você não saiba o valor que você tem para Deus. Então use a palavra a partir de agora. Leia a palavra de Deus. Assim o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, ativando cada vez mais a sua fé, a esperança, novamente trazendo vida onde está morto, onde o diabo tentou matar e destruir a sua vida. E assim ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Acorde, ainda dá tempo. Não espere para amanhã, não. Pode ser que amanhã seja tarde.